Ora, muito boa noite, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar, mais uma vez às segundas-feiras, 21 horas, com temas sempre atuais. Então, antes de mais, quero-te dar as boas-vindas, vou só colocar aqui dentro do telefone para eu ver aqui as publicações, porque às vezes no computador eu não consigo ver os comentários, isto são alguns limites que tem aqui estas páginas, então deixa-me só pôr aqui o som em silêncio e abrir isto tudo. Então, bem-vindos, espero que esteja tudo ok, já começa a estar gente aqui online, bem-vindos aqui à nossa live Conversas de Bem-Estar, todas as semanas, às 21 horas, cá estamos nós, no nosso live Conversas de Bem-Estar. Então, estás a chegar por aí, se for a primeira vez, diz que é a primeira vez, diz-me de onde é que nos estás a ver, qual é que é a cidade onde nos estás a ver, que é sempre giro a gente saber que existem pessoas espalhadas por toda a parte do mundo. Então, basicamente, contar um bocadinho a minha história. Eu chamo-me Fernando Portela. Eu e a Celina Abreu, desenvolvemos este projeto que chama-se esta página Desafio Vida Saudável. Este live aqui há mais de 3 anos chama-se Conversas de Bem-Estar. E o objetivo deste live sempre foi passar um pouco de informação sobre bem-estar. Tá? Então essa é a parte mais importante que nós queremos passar todas as vezes que tu estás aí desse lado. Estamos a falar de bem-estar, estamos a falar de boa alimentação, estamos a falar de hábitos saudáveis, estamos a falar de alguma coisa que te ajuda a ti a melhorar os teus hábitos alimentares. Então, basicamente, o objetivo é esse. Sim, pelo meio há pessoas que perdem peso, há pessoas que ganham peso, há pessoas que têm melhores hábitos, que têm melhor alimentação, que ganham peso. Há vários objetivos e várias coisas que nós podemos ter no meio do caminho. No entanto, a parte mais importante de todas é, sem dúvida, a melhoria dos hábitos alimentares e aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é exatamente isso, melhorar os hábitos alimentares e ajudar as pessoas a sentirem da melhor forma possível, ok? Então já está a chegar gente, já temos aqui várias pessoas online. Boa noite, comenta aí no live. Diz-nos de onde és, de onde nos estás a falar, que é sempre bom a gente saber de onde é que estão as pessoas, de que sítio é que elas estão a falar, tudo aquilo que está relacionado com as pessoas que estão desse lado. Porque se tu estiveres daí desse lado, colocares questões, colocares perguntas e interagires comigo, isto fica muito mais divertido do que só eu aqui a falar para pessoas que estão a ouvir desse lado. Então, sente-te confortável para colocar as tuas questões, sente-te confortável para perguntar aquilo que tu quiseres perguntar, sente-te confortável para fazer da forma como tu achares melhor. Se existir alguma questão que eu não possa responder aqui no live, iremos falar depois em privado, que pode fugir completamente do tema que nós vamos falar hoje. Portanto, sente-te confortável para isso. Já estou aqui a ver algumas pessoas. Olá, Claudina, bem-vinda de Inglaterra. Está aqui também a Joaquina Santos Ferreira, da Lourinhã, a Natividade Barbosa, boa noite, a Fátima Isidro, boa noite, Vila de Rei, muito bem-vinda aqui ao nosso live. Já há várias pessoas que estão aqui connosco, aqui no nosso live. Bem-vindos então. E já temos aqui várias pessoas, então está aqui também a Fátima de Aveiro, já começa a saltar aqui pessoas de várias partes, tanto de Portugal como de fora de Portugal, então é muito giro nós sabermos que há gente aí desse lado. Outra coisa que normalmente eu costumo pedir, não é? Porque é uma forma de nós chegarmos e de chegarmos a mais pessoas e tu participares nesta missão de ajudar as pessoas a melhorar hábitos alimentares. Já têm sido várias as pessoas que chegam a nós através da partilha deste live, então é só ir aí à parte do canto inferior esquerdo, está aí uma coisinha que diz partilhar, é só clicares em partilhar e partilhas o live, e podes partilhar o live na tua página, no teu perfil, em algum grupo que tu achas importante, ou podes enviar por privado para algum amigo teu, se tu achares importante que ele receba esta informação que a gente vai passar aqui, tá bem? E hoje temos informação muito valiosa e tu vais adorar, tá? E depois no final temos aí algumas coisas giras. No entanto, deixa-me dar aqui mais uma vista de olhos, então temos aqui a Ruth Ferreira de Palmela, a Natália Domingos de Paris, já aparece mais aqui algumas pessoas, portanto, bem-vindas, e vamos então falar um bocadinho sobre o tema de hoje, tá? E este tema de hoje é estou sempre com fome. É aquela coisa, eu não sei se isso acontece contigo, não é? Mas vais pensando se isso já aconteceu contigo,
ou se não aconteceu contigo. Deixa-me só ligar aqui o aquecedor, que está aqui a ficar frio. Isto aqui, para estes lados aqui, está frio. Chegou o inverno. Não sei se está aí assim para esses lados de onde tu estás. Isso continua frio, mas para aqui está muito frio. Então estava-te eu a dizer que, basicamente, esta coisa de estou sempre com fome é uma coisa que acontece. Não sei se isto já aconteceu contigo. Se acontece contigo neste momento, e porquê que será que isso acontece? E vamos falar um bocadinho sobre isso. Há várias razões para que isso aconteça. E muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo e o que é que se faça, né? Isto é um bocado uma situação que às vezes acontece, né? Agora, se tens peso, excesso de peso, ou estão à tua volta pessoas que não têm excesso de peso e têm excesso de peso, provavelmente as pessoas olham para ti e provavelmente como tu estás sempre a comer, é uma das coisas que acontece, que é estás sempre com fome e acabas por comer, não é? Que é uma das coisas que acontece, né? Que se a gente tem fome, a gente come. As pessoas olham para ti e acabam por pensar assim, olha, ele não quer perder peso, aquela pessoa quer continuar a comer e não está nada preocupada com os hábitos alimentares, não é? Na realidade, elas acabam por dizer que tu não queres ter resultados. Na cabeça delas isso está assim, e até provavelmente tu sentes essa sensação de que, eu não estou a comer, eu tenho muita fome, eu tenho estas coisas todas, eu até tento não comer, mas eu não consigo, e na realidade as pessoas não dizem, mas elas pensam isso de nós, que estamos sempre a comer, e já aconteceu isso tudo comigo, mas eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Agora, muitas vezes as pessoas, aquilo que eu sinto que as pessoas me dizem, é que, por um lado, elas não sabem o que é que se passa nos acompanhamentos que a gente vai fazendo e, por outro, nunca pensaram porque é que isso acontece. Ou quando pensas, não sabes muito bem o que é que has de fazer para resolver essa situação e quando tens fome, comes e está tudo ok. Então, aqui a situação é, o que é que se passa, né? Como é que esta coisa funciona? Deixa-me só olhar aqui um bocadinho para os comentários. Temos aqui a Carmo Magalhães, boa noite Carmo, bem-vinda, a Fátima Galhano de Albergaria à Velha, a Carmo Magalhães de boa noite também, a Beta Teixeira, estou nervosa, comi. Hoje estou nervosa, comi muita coisa sólida. Ok, já vamos falar um bocadinho sobre isso, Berta. Aguenta até ao final, que vamos perceber porque é que isso acontece, está bem? Obrigado pelo teu comentário, obrigado a todos que têm estado a fazer aqui alguns comentários. Coloquem questões, se tiverem dúvidas, que se eu conseguir colocar aqui durante o live, irei colocar, senão depois envio em privado, está bem? E já agora, partilhe o live, que assim nós podemos chegar a mais pessoas e cumprimos esta nossa missão de ajudar as pessoas a melhorar hábitos alimentares para sempre, tá? Então vamos lá, eu vou contar aqui um bocadinho a minha história e o que é que acontecia comigo. Eu também era assim, era daquelas pessoas que, eu quando acordava, era daquelas pessoas, hoje menos um bocadinho, bastante menos, mas eu acordava com fome. Eu não sei se conheces pessoas assim, quando se deitam, já estão a pensar naquilo que foi o primeiro dia seguinte, e acabam por acordar cheios de fome, e no dia seguinte comem mesmo, né? Então é uma das coisas. Outras coisas, na altura eu era professor, quando isso acontecia, dava aulas, né? Então de manhã eu chegava à escola às 8h30 da manhã, e às vezes tinha comida em casa às 7h30, 8h e tomava um cafezinho e comia uma nata, né? Ali logo quando chegava. E depois, a meio do intervalo, a primeiro intervalo, 1h30 depois, mais ou menos, eu tomava mais um cafezinho e comia mais qualquer coisinha, né? Um croquete ou dois, ou um pão com fiambre, ou um croissant misto, ou seja lá o que fosse, né? E depois tinha um outro intervalo a seguir, passado 1h30, lá por volta das 11h30, mais ou menos, meio-dia, e voltava a comer, né? Voltava a comer qualquer coisa, e depois almoçava lá por volta da 1h30, mais coisa, menos coisa, né? E é interessante que da parte da tarde, continuava a acontecer a mesma coisa. Eu voltava a comer 2 ou 3 vezes e depois chegava a casa, jantava. Aliás, eu antes de jantar começava a petiscar e parava de petiscar depois de jantar. Eu não sei se alguém se identifica comigo ou se já aconteceu isso convosco, que coloque eu aí só para eu ter a certeza que existem pessoas aí, que eu não sou o único extraterrestre no meio disto e que andava sempre com vontade de petiscar. Isso era uma coisa que acontecia comigo há mais de 16 anos atrás, ok? Eu andava sempre a comer e mesmo assim eu tinha fome. Eu não sei se alguém se identifica comigo ou se isso faz sentido para alguns de vocês. Agora, e eu, na altura, eu pensava que não havia solução, que eu estava condenado a ter que comer porque eu tinha fome e eu não conseguia
pensar em não ter fome. E eu sou daquelas pessoas que, aquela menina que estava aqui a falar que acho que era aberta, estava a dizer que hoje está estressada, comeu. Eu comia quando estava estressado e comia quando não estava estressado. Talvez quando estivesse estressado comia mais do que quando não estava estressado, ok? Então, basicamente, nós pensamos assim, será que há solução? Mas sim, há solução. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Deixa-me dar uma vista de olhos aqui aos comentários e deixa-me ver aqui a Ana Paula Farropo, ok, peço desculpa. Farropo, boa noite. A Maria Miguel, muito boa noite. A Eugénia, a Paula Sequeira, que vem da Maia, do Porto. Temos também a Carme Magalhães, de Oliveira de Azeméis, Maria de Lourdes Lima Lesi. Nada, obrigado. Nós estamos aqui para ajudar, Maria de Lourdes. Obrigado pelo teu comentário. Susana Marques, do Ovar. Zélia Valente, boa noite. Suíça, olha... Que giro, olha, Zélia, não sei de que zona da Suíça é que tu és, Zélia. Se quiseres colocar aí, eu vou estar, mas coloca-me aí de que zona da Suíça que és. Eu vou estar na Suíça no sábado e domingo. No sábado vou ter uma palestra de nutrição ao vivo com pessoas em Zurique, ok? Se tu quiseres estar presente ou se está aí alguém que queira estar presente, a palestra é gratuita, não é? E vais ter a oportunidade de estar connosco e comigo pessoalmente. Então terei todo o gosto de estar contigo na Suíça. Será, eu penso que às 4 da tarde, mas eu depois envio-te essa informação mais especificamente, porque eu já preparei isso há algum tempo, mas eu vou chegar à Suíça no sábado, dia 23, ok? Vamos ter palestra em Zurique, mesmo no centro de Zurique, está bem? Joaquina Ferreira, também és como eu, ok. Maria Miguel, é um hábito, ainda não consegui o endereço que é comer durante a noite. É um hábito que ainda não consegui. Comes durante a noite também, não é? Ok. A Ruth Ferreira também, a Fátima Manel de França, bem-vinda. Marli, boa noite. Maria José Frade, também é assim, ok, como eu. Sandra Marques, não tenho sempre fome, mas usava... ok, não sabes o que fazer. Podemos falar em privado, Sandra, posso-te ajudar nisso. Está aqui uma menina, por exemplo, que é o caso da Ruth, que trabalha durante a noite, e eu já tenho trabalhado com pessoas que têm turnos e eu ajudo-te a estruturar isso, sem qualquer problema, está bem? Elizabeth Moura, boa noite, estou sempre com fome, até me preocupa. Ok. Maria de Fátima, boa noite, de Faro, bem-vinda, Fátima. Maria Miguel, perder peso, ok. Tenho vontade de comer doces todos os dias, ok, Marlene. Maria Giga, boa noite, é de Évora, bem-vinda, Évora. A Délia está aqui dos Açores. Délia. Eugénia Silva, muitas vezes com fome, quando chega a casa do trabalho, sinto muita fome, ok. Isso acontece com algumas pessoas, passam o dia todo focadas e estressadas, né? E quando param, descomprimem, né? E começam a comer, ok. Jacinta Valente, de Lisboa, e agora a Teia Pirralha, bem-vinda aqui ao nosso live, obrigado por estares aí desse lado. Maria Alice Almeida, gosta dos comentários, obrigado, de Londres, bem-vinda. Ok, então vamos continuar e vamos perceber um bocadinho o que é que nós podemos ter como solução. Mas antes disso, nós vamos falar das razões pelas quais isso acontece. Então existem várias razões para tu andares sempre com vontade de tiscar. Não é porque és assim, ou porque tens algum defeito, ou porque não sei o quê, porque não fazes coisas ou fazes coisas que não deverias fazer, ok? Então vamos começar aqui pela primeira parte. O teu pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, tá? E provavelmente o teu pequeno almoço há de ser parecido com isto, ok? Ou não tomas pequeno almoço, que isso acontece com muitas pessoas. Se quiserem colocar aí, quem não toma pequeno almoço pode escrever não tomo, ok? Ou então pode escrever aquilo, não há necessidade de estás a colocar, mas é só para eu ter uma ideia que há pessoas que não tomam pequeno almoço, há muitas pessoas que não tomam pequeno almoço, infelizmente, e isso é uma das razões pelas quais tu vais ter vontade de tiscar ao longo do dia, vontade de comer e comes, não é? E outra situação que é comer, por exemplo, pequeno almoços parecidos com café e bolo, torrada e meia de leite, pão com manteiga e um copo de leite, bolachas e chá, papas de aveia, nestum, fruta e sumos, sumo e pão, cereais, etc. Tudo é muito parecido uma coisa com outra. Então estes pequenos almoços vão criar, provavelmente na tua alimentação, desequilíbrios, vão criar apetites ao longo do dia, vão desenvolver coisas engraçadas ou menos engraçadas, que são picos de açúcar, que eu vou falar um bocadinho sobre eles mais abaixo, está bem? Daqui a bocadinho eu já falo sobre isso, mas na realidade
Mas, na realidade, eu vou falar um bocadinho sobre isso, sobre porque é que isso acontece. Mas este tipo de pequenos almoços vão fazer com que tu, ao longo do dia, tu tenhas vontade de petiscar, ou que tu tenhas fome depois de jantar, ou até acordes durante a noite com vontade de comer, tá? Tem a ver com o pequeno almoço. É uma das razões que leva a que tu sintas essa fome durante a noite, tá bem? Deixa-me só aqui dar uma vista de olhos aqui aos comentários. Ora bem, então temos aqui Maria Alissa, Tepi Raia, boa noite, Maria Ivone de França, a Célia Barroca de Londres, ou a Cecília Barroca de Londres, bem-vinda, e a Zélia Valente. Ok, olha, Zélia, no final aqui do live, eu vou-te mandar todas as informações, o local, e assim tu vais-te encontrar connosco, vais ter uma tarde divertidíssima, vai ser super giro e vais gostar muito daquilo que tu vais ouvir, está bem? Depois nós falamos em privado, está bem, Zélia? Obrigado aí. Se tiver mais alguém aqui da Suíça ou de Zurique que queira estar connosco, eu passo toda essa informação depois em privado, que não faz sentido estar a passar aqui, está bem? Então, ponto número 2. Já falamos sobre o primeiro. Segundo, na realidade nós vamos falar sobre sete razões pelas quais tu andas sempre com fome, está bem? Já falámos sobre a primeira, agora vamos falar sobre a segunda. Provavelmente, uma delas é tu precisas de comer. Esta pode ser uma coisa estranha, mas imagina, pode acontecer que tu estejas mesmo necessitado de comer. Por vezes nós achamos que não precisamos de comer, mas o corpo precisa, porque o que sinaliza a fome é os níveis de açúcar caírem e tu precisas de comer. E se tu tens os teus níveis de açúcar em baixo, vais ter necessidade de os colocar no sítio certo, senão está errado, não é? Agora é importante tu perceberes que às vezes podes precisar de beber um copo de água, outras vezes podes precisar de fazer outra coisa qualquer. Agora, é normal que tu comas 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Não é normal que estejas a comer de hora em hora. E se estás a comer de hora em hora, tens que reajustar, está bem? Então, atenção que nós precisamos de comer, nós precisamos de repor uma série de coisas no nosso corpo, então é muito importante que isso aconteça, está bem? Então, terceira dica, ou terceira razão pela qual tu estás sempre com fome. Então, a terceira é, estás nervoso, ansioso, triste, estressado, tudo está relacionado com o nosso processo psicológico, tá? Então, há aqui algumas razões, eu vou referir algumas que não são do meu âmbito, não é? Tem a ver com outras situações que não são minhas, não são daquilo que eu faço e da alimentação. Então, se tu queres algo, muitas vezes as pessoas querem algo doce, quando não estão com fome, provavelmente pode acontecer que estejas com falta de alegria na tua vida e tu precises de qualquer coisa para tentar consolar essa situação. Mas a maior parte das vezes tem a ver com o pequeno almoço. Mas, de qualquer maneira, há pessoas que continuam a comer depois de jantar. Eu também fazia isso. E dizem para si mesmas que ainda estão com fome, ou aliás, que não têm fome, mas a verdade é que estão a tentar resolver alguma coisa emocional ou alguma situação. Então, nunca é sobre a comida que tu comeste, mas é assim a maneira como nós nos distanciamos das coisas quando elas não são o que nós queremos. E é difícil perceber isto quando tu estás com vontade de comer todas as bolachas que te aparecem à frente. Então, tu tentas resolver o teu stress com comida e a tua ansiedade com comida, e na realidade isso pode ter a ver com outras situações, tá? Mas muitas vezes o stress também é causado por uma falta de hábitos alimentares corretos e de um equilíbrio nutricional, tá bem? Ok? Deixa-me só dar aqui mais uma vista de olhos. A Elizabeth, durante o trabalho não tenho grande fome, mas quando chego a casa não consigo parar de comer. Exatamente aquilo que eu falei há pouco pode ter a ver com a descompressão, e depois da descompressão tudo volta ao normal e voltas a ter esse fome toda. Diz aqui a Maria Miguel: eu faço dieta desde o dia 26 de agosto, como várias vezes ao dia, já perdi 10 quilos até o dia de hoje. O meu pequeno almoço é chá, pão com fiambre e peito de peru. Ok, é assim, é ótimo, pode ser uma boa solução, Maria Miguel, parabéns pelos teus resultados, está ótimo. Nós aqui neste espaço e nesta rubrica que a gente faz aqui, que é as conversas de bem-estar, nós detestamos a palavra dieta, né? Então nós gostamos de reequilíbrio alimentar, de melhoria de hábitos alimentares, porque dieta soa-me uma coisa que se chama cortes alimentares e restrição alimentar, ok? E muitas das vezes a gente, quando faz restrição alimentar, é uma coisa que não é boa. Pelo que tu me disseste aqui, não me parece isso. Parabéns pelos teus resultados, excelente, ok? Fátima Vieira, boa noite. A Sandra Marques, tenho cedo, vou trabalhar. Ok, depois vês gravado. Ok, Sandra, obrigado por ter estado aí desse lado, tá? Rosa Maria, boa noite. Obrigado, gosta das minhas palestras. Muito obrigado, Rosa. Quem sabe se a gente qualquer dia começa a fazer estas coisas ao vivo. Nunca se sabe. Mas em breve. A gente depois pensa nisso.
Quarta dica, ou quarta razão pela qual tu andas sempre com fome, tá? A tua dieta não tem cor, não tem variedade e não tem sabor, ok? Ou dito isto, eu vou-te dizer o que é que isto quer dizer, não é? Então, basicamente, um jornal australiano, ele conversou com uma bioquímica nutricional e autora de vários livros e palestras. Ela chama-se Libby Weaver. A Libby, ela refere a algumas coisas, tá? E ela refere uma coisa que é, em primeiro lugar, o stress humano, aliás, os seres humanos comem primeiro com os olhos. Então, uma das coisas que acontece em primeiro lugar são os olhos a comer. Então, se tu estiveres acostumado a alimentos coloridos, como, por exemplo, hambúrgueres, batatas fritas e biscoitos, essa falta de cor e variedade acaba por faltar a satisfação sensorial, tá? Então, pode ser o motivo pelo qual tu estás a sentir fome constante. Há pessoas que continuam a sentir fome devido à falta do prazer sensorial. Se elas fizerem uma refeição que ela não tenha o sabor que deve ser, continuam a sentir fome, porque os seus sentidos não foram estimulados. Então é muito importante que tu coloques cor, coloques cheiro, coloques qualquer coisa. Quando é sempre tudo igual, a situação pode ser uma das razões pelas quais tu andas sempre com fome, ok? Então é importante que tu penses nisso também dessa forma. Agora, quinta razão, não estás a dormir o suficiente. E esta aqui pode parecer uma coisa estranha, mas é assim, o sono tem impacto enorme no teu apetite. No início, os pesquisadores achavam que a fome que as pessoas tinham era por falta do sono e que estava relacionado porque a pessoa não tinha a energia suficiente e ia comer por causa do cansaço, não é? Então, inicialmente, as pessoas pensavam isto. E esta nutricionista, esta bioquímica nutricional também falava sobre isso, não é? A Weaver fala sobre isso. Agora, o que se entende agora é que quando as pessoas não dormem o suficiente, as duas principais hormonas que regulam a saciedade do apetite, que é a leptina e a grelina, elas mudam, ok? E se tu não dormiste o suficiente, és levado bioquimicamente a querer mais, ok? Então, basicamente, se tu não descansas, o teu corpo vai-te pedir mais comida porque há determinadas estruturas no teu corpo que não ficaram como devem ser, ficam desestruturadas e vão fazer com que tu tenhas mais fome ao longo do dia, está bem? Ok? Então, basicamente é isso. Sexta razão, ok? Tu criastes hábitos. Ou melhor, se calhar criastes maus hábitos. Isto é outra das razões que faz com que a maior parte das pessoas tenha fome constante. Especialmente depois do jantar. Então, se tu criastes um simples hábito, que é no fim do jantar comer qualquer coisa, vai ser difícil tu reduzires esse hábito porque tens esse hábito. Então, quando tu crias esse hábito, até saíres desse hábito, vai demorar algum tempo. Então, aqui a ideia é, imagina, tu criaste o hábito de comer um pequeno almoço equilibrado. Quando deixas de comer esse pequeno almoço equilibrado, sentes diferença. Mas se tu crias o hábito de comer uma coisa desequilibrada, também o teu corpo vai se habituar àquela coisa desequilibrada. E há uma coisa que eu te digo, eu não sei porquê, não sei se há ciência que vai comprovar isso, não é? Mas aquilo que eu te digo é que os maus hábitos são muito mais fáceis de criar que os bons hábitos. Não sei porquê, mas há de haver estudos científicos que comprovam isso. Então, na realidade, aquilo que vai acontecer é que, se tu estás habituado a comer uma sobremesa depois de jantar um dia que não a comes, sente falta. Se na fase inicial uma solução que tu podes ter é começar a comer uma sobremesa equilibrada, tentares trocar aquele gelado gourmet com não sei das quantas e com dupla extra bola, não sei de quê, por uma coisa mais saudável, por uma fruta, uma salada de fruta feita em casa, por qualquer coisa que seja o mais saudável possível para ti, para que tu consigas alterar um mau hábito num bom hábito e até depois conseguires reduzi-lo até fazê-lo desaparecer, que é uma coisa ótima, está bem? Antes de ir para a sétima dica, deixa-me olhar aqui para os comentários. Mónica Martins, boa noite. Rosária Santos diz que sou muito magra, peço 38, mas não engordo. Não passo sem o pequeno almoço. Ok. Rosário, se quiseres ajuda nessa área, também te posso ajudar a melhorar esses hábitos e aumentar peso, está bem? Isso muito tem a ver também com o pequeno almoço e com algumas coisas que a gente pode fazer ao longo do dia, mas depois nós podemos falar em privado. Zélia Valente, quero saber como tomar um pequeno almoço no teu...
Estou muito contente comigo mesma. Ok, nós também podemos falar, Zélia, provavelmente no sábado a gente põe essa conversa em dia, eu explico-te isso tudo, está bem, Zélia? No entanto, a gente em mensagem privada, a gente troca aí contactos, isso tudo, para depois a gente se encontrar em Zurique, está bem, Zélia? Fátima Manel, tem mais fome quando está em casa. Margarida, gostei, ok, obrigado. Isabel Marques, obrigado também, obrigado pela vossa simpatia. Eu durmo 4 a 6 horas. Se não é suficiente, Maria, eu não sei se é suficiente para ti, que acordas descansada, está ótimo, está ótimo. Emília Fernandes, boa noite. Maria Bento, pessoas... exatamente, as pessoas com depressão têm tendência para comer mais doce, é verdade. Linda Seixas, o que é um pequeno almoço equilibrado? Hoje não vou falar muito sobre isso, mas principalmente é um pequeno almoço que tenha poucas calorias e seja equilibrado a nível nutricional. 30% de proteínas, 40% de hidratos e 30% de gorduras, está bem? Leibniza, boa noite. Conceição Varela, boa noite. Bem-vindos. Então, última razão pela qual tu estás sempre com fome. Exageraste nos hidratos de carbono. Esta é muito giro. Então, os hidratos de carbono simples, quando se exagera nos hidratos de carbono simples, a maior parte deles nós encontramos nos doces, nos alimentos feitos com farinha branca, isso vai, basicamente, quando tu pensares em maior parte das refeições que nós fazemos, por exemplo, num restaurante, a quantidade de arroz e batata que está lá comparativamente com o resto é enorme. Se tu pensares em refeições de fast food, a parte de hidratos de carbono e gorduras também é bastante elevada. E na realidade o que é que isso vai fazer? Vai aumentar os níveis de açúcar no sangue muito rapidamente. O problema é que logo em seguida esse nível diminui rapidamente. Porquê? Porque o pâncreas percebe que aumentou a produção de insulina, essa quebra de açúcar no sangue provoca fome intensa por mais açúcares, ou por mais hidratos de carbono. E o ciclo continua ao longo do dia, porque tu acabas de vir de uma refeição como carregada de hidratos, tu vais ter fome passado 1h30 ou 2 horas, ou se calhar menos, e tu vais comer o quê? Açúcares, porque o corpo está ansioso por isso e tu vais andar assim ao longo do dia e o corpo vai ficar viciado em hidratos de carbono. Infelizmente, existe cada vez mais pessoas viciadas em hidratos de carbono, porque viciados em açúcares, porque estão sempre a comer qualquer coisa com açúcar. Agora, o que é importante saber é que tu és o responsável por aquilo que colocas na tua boca. E isso sim acontece logo de manhã. O que escolhes para o pequeno almoço, se tens esses hidratos de carbono simples, tu tens que ter atenção, porque esses hidratos de carbono simples vão-te fazer andar a petiscar ao longo do dia e comer logo a seguir ao almoço. E vais andar a comer 2 em 2 horas e depois dizes que é uma coisa que é normal, porque tens fome e não sei o quê. E eu também era assim antes ou há 16 anos atrás, não é? Então, aquilo que tu tens que fazer em primeiro lugar é melhorar o teu pequeno almoço para equilibrar os teus níveis de açúcar ao longo do dia. Essa é a parte fundamental. E se tu ainda não fizeste o desafio de 6 dias, tu devias fazer. E alguém me estava aqui a perguntar qual é que é o pequeno almoço equilibrado, o que é que pode ser um pequeno almoço equilibrado. Envia-me uma mensagem privada a dizer que quero saber mais sobre o pequeno almoço equilibrado ou sobre o desafio de 6 dias e nós vamos falar sobre isso e eu posso te ajudar nessa situação, está bem? E eu vou-te dar essa informação. Depois, tu deves ter o máximo de cuidado com os teus lanches ou com aquilo que tu comes ao lanche, porque é muito importante aquilo que comes ao lanche, porque se tu chegares à meia da tarde e fores comer um café com um pastel de nata, que é ótimo, e digo-te, é excelente, eu gosto, mas não é um lanche equilibrado, não é? Então há que ter atenção a isso, não é? Então se tu comes açúcares vais continuar com o mesmo problema. Há que equilibrar o que comes aos lanches e se o fizeres de forma sábia, tu vais começar a reduzir os apetites, os hábitos vão começar a melhorar e tu vais mudar e no fim tu vais estar menos estressado, muito mais calmo, com muito menos apetite, e vais-te sentir muito mais leve, vais reduzir algum volume e até quem sabe podes perder algum peso, né, devido a isso. Agora, eu hoje vou-te falar aqui sobre uma solução que eu uso há vários anos, tá? Que é uma solução de snacks doces da Herbalife Nutrition, tá? Eu trabalho com a Herbalife Nutrition há 16 anos e aquilo que eu te vou falar é as barras de proteína, as barritas de proteína. Então vou-te falar sobre o quê? As barritas de proteína, basicamente, nós temos vários sabores, ok? Então elas vêm em caixa. Okay? Existe a caixa de chocolate amendoim, existe as de baunilha amêndoa, existe as de limão, ok? E o que é isto? Basicamente cada caixa traz 14 barras e esta caixa traz umas barritas que eu ando sempre com elas para todo lado. Esta barra tem 10 gramas de proteína, é um snack super equilibrado, tem perto de 140 calorias, 15 gramas de hidratos,
é a barra mais equilibrada de snack que eu conheço e vai fazer com que tu comas um snack equilibrado e que dê energia certa, na hora certa, de forma equilibrada. E para além de ter este excelente sabor, elas são super equilibradas, elas são super agradáveis a nível de sabor, são ótimas, ótimas, ótimas. Então, se tu queres saber como podes receber em tua casa estas barras, tu escreve uma aí nos comentários, vais receber uma mensagem da minha secretária eletrónica, vais responder uma pergunta que ela te envia e depois vais receber a informação do preço e como é que podes fazer chegar à tua casa estas caixas, está bem? Então, basicamente é isso. Elas têm 14 barras por caixa. O que eu te recomendo é que tu peças uma caixa de cada, né, para tu saberes e sentires o sabor de cada. Vais ficar fã, como eu fico. Eu ando sempre com barras para todo lado, só para teres uma ideia. Quem conhece sabe que eu ando sempre com uma malinha, com uma mochilinha. E eu tenho um espaçozinho aqui que tem sempre barras, ok? Porquê? Porque elas são ótimas para nos poder levar para qualquer lado, estão sempre disponíveis e evitam que a gente pense em comer coisas com açúcares quando nós temos fome. Então, basicamente, escreve nos comentários, vais ter a oportunidade de receber informação sobre as barras, o valor, como é que ela pode chegar à tua casa, depois tomas a decisão e, se quiseres, elas podem chegar à tua casa entre 24 a 48 horas, está bem? Deixa-me só dar aqui uma vista de olhos aos comentários. Eu nem como muitos doces, mas com os nervos quero e como, exatamente, é uma das coisas que nós falámos aí atrás, né? Maria Jesus Silva, gosto muito de ouvir, ok, obrigado. Conceição Varela, eu já comi de hora em hora, ok, espero que já não comas, né? João Galego, boa noite, João, bem-vindo. Joaquina Ferreira, boa noite. Maria Miguel, eu sou diabética e desde que tenho uma alimentação saudável não preciso tomar, ok. Perfeito, parabéns por esses resultados, ok? Pronto, então, se queres saber como é que podes fazer chegar estas barras à tua casa, só tens de colocar vais receber toda a informação, os valores, e entre 24 a 48 horas vais ter a oportunidade de receber uma caixazinha em tua casa. Se quiseres, manda vir as 3, porque vais ter a oportunidade de ter 3 snacks completamente diferentes, que são ótimos e que são super agradáveis e super, super, super equilibrados, está bem? Por mim é tudo. Obrigado por tu teres estado aí desse lado, obrigado por teres partilhado este live, obrigado por teres comentado e participado neste live, porque tem muito mais piada quando nós fazemos as coisas de forma a que estamos aqui, e obrigado por todas as mensagens de apoio e de carinho de todos vocês. Obrigado por tudo. Portanto, se algum de vocês vai estar, e relembrando um bocadinho aquilo que a Zélia estava a falar ali há bocadinho, eu vou estar na Suíça no sábado. Se quiser estar numa palestra que eu vou dar de nutrição lá, manda mensagem privada que a gente tem a oportunidade de dar todos os dados para estar contigo em Zurique no sábado, ok? Então, uma boa noite, obrigado por tudo. Por hoje é tudo, né? Para a semana, na segunda-feira, às 21 horas, há live Conversas de Bem-Estar com temas sempre atuais. E, por último, ajuda-me nesta missão de mudar a vida das pessoas para sempre, e partilha este like para que a gente possa chegar a mais pessoas. Boa semana!